Roma, um nome sinônimo de poder e grandeza, teve origens surpreendentemente humildes. No século 8, a.C., era uma pequena cidade-estado no centro da Itália, governada por reis. Reza a lenda que Rômulo fundou Roma em 753 a.C., marcando o início de uma jornada extraordinária. Os romanos, conhecidos por seu pragmatismo e adaptabilidade, expandiram gradualmente sua influência sobre seus vizinhos. Eles derrubaram seus governantes etruscos e estabeleceram uma república em 509 a.C., lançando as bases para uma nova era. A República Romana não era uma democracia como a conhecemos hoje. Era um sistema complexo com funcionários eleitos, um senado e assembleias representando diferentes classes de cidadãos. Este sistema, embora não isento de falhas, forneceu uma estrutura para a expansão e domínio de Roma. Os romanos eram hábeis diplomatas e estrategistas. Eles forjaram alianças, exploraram rivalidades e gradualmente estenderam seu controle sobre a Península Italiana. No século III a.C., Roma havia emergido como a potência dominante na Itália. Seu sucesso se deveu, em parte, à sua destreza militar. O exército romano, famoso por sua disciplina e organização, era uma força formidável. As legiões romanas, compostas por cidadãos soldados, lutaram com coragem e determinação, expandindo as fronteiras da República e garantindo seus interesses. Através de uma combinação de poderio militar, alianças estratégicas e governança eficaz, Roma lançou as bases para sua transformação de uma pequena cidade-estado em um poderoso império. A República Romana não era uma entidade estática. Estava em constante evolução, lutando com tensões internas e pressões externas. Uma de suas características definidoras era o delicado equilíbrio de poder entre diferentes grupos. O Senado, composto por estadistas experientes, tinha influência significativa, aconselhando magistrados e moldando políticas. As assembleias, representando o povo, tinham o poder de eleger funcionários e aprovar leis. No entanto, esse equilíbrio era frequentemente precário. Rivalidades políticas e lutas pelo poder eram comuns, levando a períodos de instabilidade e até violência. Os irmãos Graco, Tibério e Caio surgiram no século II a.C. como reformadores, defendendo os direitos dos pobres e defendendo a redistribuição de terras. Seus esforços, embora visando combater as desigualdades sociais, encontraram resistência da elite rica e acabaram levando a seus assassinatos. Os últimos anos da República foram marcados pelo aumento da instabilidade e conflitos civis. Os comandantes militares, exercendo imenso poder e influência, começaram a desafiar a autoridade do Senado. A ascensão de Júlio César no século I a.C. exemplificou essa tendência. César, um general brilhante e político astuto, conquistou a Gália, acumulou vasta riqueza e conquistou a lealdade de suas legiões. Seu crescente poder e ambição o colocaram em conflito com o Senado, culminando em uma guerra civil que acabou significando o fim da República. A República Romana, movida por uma combinação de ambição, oportunidade e ameaças percebidas, embarcou em um período notável de expansão. Da conquista da Itália, eles voltaram sua atenção para fora, enfrentando adversários poderosos como Cartago nas guerras púnicas. Esses conflitos, que duraram décadas, testaram a resiliência romana e o poderio militar, resultando finalmente na vitória romana e na expansão de seu domínio por todo o Mediterrâneo. A expansão romana não era simplesmente sobre força bruta, também envolveu diplomacia astuta e integração. Os povos conquistados, embora frequentemente sujeitos ao domínio romano, nem sempre eram tratados como súditos subjugados. Roma reconheceu o valor estratégico de incorporar as elites conquistadas em suas estruturas administrativas e militares. Essa abordagem pragmática, embora movida pelo interesse próprio, promoveu um grau de cooperação e estabilidade dentro do império em expansão.
A romanização dos territórios conquistados foi um processo gradual, facilitado pela difusão da cultura, língua e direito romanos. As estradas romanas, construídas para o movimento eficiente de tropas, também serviam como condutores para o comércio e intercâmbio cultural. Cidades, inspiradas na própria Roma, surgiram em todo o Império, tornando-se centros da administração e civilização romanas. Através de uma combinação de poder militar, acuidade política e assimilação cultural, Roma se transformou de uma potência regional em um vasto império interconectado. Seção 4. Engenharia e inovação romana. Construindo um legado. Os romanos não eram apenas conquistadores e administradores qualificados. Eles também eram construtores e engenheiros notáveis. Suas realizações arquitetônicas, do Coliseu aos aquedutos, são testemunhos de sua engenhosidade e habilidade em engenharia. As estradas romanas, que se estendiam por milhares de quilômetros através do Império, conectavam províncias distantes e facilitavam o comércio, a comunicação e o deslocamento militar. Os engenheiros romanos eram mestres do concreto, um material que lhes permitiu construir estruturas maciças e duráveis. O Coliseu, um símbolo do entretenimento romano e da grandeza arquitetônica, podia acomodar dezenas de milhares de espectadores. Os aquedutos, maravilhas da engenharia hidráulica, traziam água fresca de fontes distantes para os centros urbanos, sustentando populações em crescimento e melhorando o saneamento. As inovações romanas não se limitaram à construção. Eles fizeram avanços significativos no direito, desenvolvendo um sistema jurídico sofisticado que influenciou as tradições jurídicas ocidentais por séculos. O direito romano, baseado em princípios de justiça e razão, forneceu uma estrutura para resolver disputas, proteger direitos de propriedade e governar um vasto e diversificado império. O legado romano em engenharia, direito e arquitetura continua a nos inspirar e influenciar até hoje. Seção 5. A paz romana, Pax Romana e sua prosperidade. O auge do poder romano coincidiu com um período de relativa paz e prosperidade conhecido como Pax Romana, ou Paz Romana. Esta era, abrangendo cerca de 2 séculos, do reinado de Augusto no século I a.C. até a morte de Marco Aurélio no século II d.C., testemunhou estabilidade e crescimento econômico sem precedentes dentro do Império. Com os conflitos internos amplamente reprimidos e as ameaças externas contidas, o comércio floresceu, as cidades cresceram e a cultura romana se espalhou pelos lugares mais remotos do Império. A Pax Romana foi um testemunho da eficácia da administração romana e da influência estabilizadora de um único poder dominante. O direito romano forneceu um arcabouço jurídico comum. As estradas romanas facilitaram o comércio e a comunicação, e o exército romano garantiu a paz e a ordem. Este período de estabilidade permitiu o florescimento das artes, literatura e filosofia, deixando uma marca indelével na civilização ocidental. No entanto, é importante notar que a Pax Romana não foi isenta de desafios e contradições. Enquanto muitos dentro do Império se beneficiaram da paz e prosperidade, outros, particularmente aqueles na periferia ou aqueles sujeitos ao domínio romano, experimentaram exploração e opressão. A Pax Romana, embora significasse uma era de ouro para Roma, foi construída sobre uma dinâmica de poder complexa e frequentemente desigual.